Olá, queridos alunos, hoje eu trago um projeto que foi muito pedido, esse projeto que é o dimmer, né? E ele serve não só para controlar lâmpada, mas se você colocar um triac mais potente, você pode controlar razoavelmente bem esses motores comuns, assim, por exemplo, motor de ventilador dá para você controlar aqui, tá? E até eu testei, eu liguei num ventilador de chão, assim, pequeno, funcionou com 110, controlou. E eu já com dimmer, eu tenho em casa um dimmer de 5.000 watts, eu liguei num moto esmeril, também controlou a velocidade dele, tá? Então assim, esse daqui, né, eu fiz ele para lâmpada, né, usando o ESP8266, tá? Muita gente falou, Fernando, grava com ESP8266, porque ele é bem barato para projeto, não sei o que, então tô aqui, tô fazendo esse projeto aí a pedidos, tá? Então vamos lá, aqui, pessoal, um recado, né? Dessa vez eu usei aquele osciloscópio Hantek, e eu gosto desse osciloscópio, acho ele bonito pra caramba, e ele tem um negócio muito legal, rapaz, ele tem um gerador de forma de onda, né? Inclusive ele gera onda aleatória. Você desenha no software uma onda qualquer e ele vai lá e reproduz essa onda, tá? Então eu acho isso muito legal, acho um recurso muito útil para uma bancada de eletrônica, tá? E ele custa barato. Esse cara aqui, lá no meu canal, eu tenho o link, ele tá custando mil e pouquinhos reais, assim, ele é baratinho pelo que ele faz, ele é de 100 MHz, 2 canais, tem gerador de onda arbitrária, gera senoide, gera onda triangular, essas conhecidas ele gera, e mais a arbitrária que você desenha, tá? Então é bem legal para ter numa bancada. E vai lá no link meu, lá no meu canal, você acha ele. A intenção dessa aula é apresentar o circuito dimmer, né, usando o triac, controlado por Wi-Fi. Eu usei o MCU com o ESP12, tá? Então, inclusive, tem gente que, se for montar projeto, vai usar só o ESP12, né? Não precisa ter o USB, né? Assiste aí, vê lá no osciloscópio ele funcionando, vê lá. Pessoal, aqui é Fernando K. Eu tenho uma aplicação aqui no celular para controlar essa lâmpada, né? Isso aqui é um dimmer com ESP8266, né? E aí, ó, eu tô aqui a 0%, né? Dá para ver no osciloscópio. Aí eu vou jogar aqui, por exemplo, a 30%. Ó, a lâmpada já começou a acender, tá? Vou jogar aqui 40%, tá percebendo? Ó? Você vê a diferença da quantidade de energia que entrega, porque quanto mais largo é esse gráfico aqui, amarelo, mais energia eu entrego para a lâmpada. Por exemplo, vou passar para 60%, ó. Tá vendo o pulso amarelo lá? Que é o 110 que eu estou entregando para essa lâmpada, né? Vou jogar aqui 90%, tá? Ó, 100%, ó lá, ó. Agora eu tenho uma senoide, tá? Se eu jogar 50%, ó lá, ó. Eu só tenho metade da senoide. Então isso aqui é um dimmer controlado por Wi-Fi, tá certo? Bem, agora que você já viu, né? Então vou mandando aqui o que eu usei, né? Node MCU, alguns resistores, 4 diodo 4004, fazer uma ponte, optoacoplador 4N25, eu usei um Schmitt Trigger, que é 6 inversores Schmitt Trigger, né? Um optoacoplador driver de triac, eu gosto muito desse componente, o MOC 3032. Usei um TIC 236D, bem comumzinho, baratinho, a fusível, a fonte 5, né? Osciloscópio, fio, protoboard Wi-Fi, né? Beleza, aí. Gente, atenção, eu coloquei essa tela. Você vai mexer com um circuito de 110, então você tem que tomar cuidado, você não tomar choque, e também para não danificar o circuitinho que você está fazendo lá, né? Então confere bem as ligações antes de efetivamente ligar na tomada, tá? Senão você estraga o circuito. Ó, aqui nesse link aqui, você acha aquele osciloscópio Hantek, tá? Que eu usei na demo lá. Muito bom ele, eu gosto dele. O Fórum Fernando K, né? Entra no Fórum Fernando K, é bom se você se cadastrar. Instagram, tô soltando vídeo direto no Instagram e Telegram, tá? Hoje em dia, gente, é preciso ter esses dois, o Telegram e o Instagram, tá? Pessoal, aqui é um circuito diagrama de bloco, tá?
Em alguns momentos eu medi a tensão AC colocando um trafinho para desacoplar. Uma coisa, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado se você for colocar o osciloscópio em cima do 110. Eu até não recomendo, né? Eu recomendo você fazer uma ponte de resistor ou você colocar um trafo, né? Então você tem a fonte AC, você tem um circuito de detector de passagem por zero, onde aqui eu desacoplei com o 4N25, né? Que é o optocoplador. Aqui eu não usei trafo, não usei, e eu usei uma ponte de resistor, que é um resistor, assim, é um resistor aqui, um no meio, né? E outro aqui. Então ele tira ele reduz, né? Vamos dizer assim, a ponte de resistor com 3 resistores, que ele reduz o 110 para mais ou menos uns 12 volts, né? De pico a pico. E na parte do chaveamento, né? O controle aqui, aqui no caso é o ESP32, ele ativa um MOC, e o MOC que efetivamente ativa o TRIAC. Por isso que eu gosto do MOC, ele já desacopla, já serve de ativador do TRIAC, e aí efetivamente ele manda a carga, né? Entendeu? Então assim, esse aqui é o diagrama de bloco, tá? Agora aqui é o circuito de detecção. Pessoal, aqui então eu tenho 15K, 2K2, 15K. Aqui eu tenho no meio o desacoplamento, né? Então eu vou ter uma senoide tipo assim, 110, que na verdade é 180 volts, porque você multiplica 127 por raiz de 2 para ter o valor pico a pico, né? Aí, desse valor aqui, você vai ter uma senoide aqui no meio, uma senoide atenuada, que vai ser essa senoide que você vai ter nesse ponto para esse ponto aqui. Você percebe que eu desenhei a senoide para cima, por quê? Como eu tenho a ponte de diodo, então quando você põe a ponte, a senoide fica assim, ela só fica com a parte de cima, tá entendendo? Eu ponho um resistor 240 ohms aqui, né? E eu tenho, porque aqui dentro eu tenho um LED infravermelho do 4N25 que me desacopla do 110 lá. E aqui eu tenho um pull-up aqui, gente, um pull-up, por quê? Porque esse pull-up aqui, ele inverte o sinal aqui, então assim, no momento que ele ativa, na verdade ele aterra, né? Então quando ele não ativa, ele mantém um sinal alto, ligado nos 5 volts. Então o que acontece? Se eu tenho um sinal aqui alto, certo? É porque aqui eu não estou conduzindo. Aqui eu vou ter um sinal baixo. Aqui inverte de novo, aí eu tenho um sinal alto. Entenderam isso? E aqui eu tenho o quê? Né? Como esse sinal aqui é de 5 volts, então eu tenho um divisor aqui só para mim entregar 3V3 no input, no pin detect do ESP32, certo? Porque aqui é a detecção de passagem por zero. Eu sei, vai ter gente que vai falar assim: ah, Fernando, mas você tem que usar um circuito Schmitt Trigger para fazer isso. Quando você não usa esse Schmitt Trigger, você vê no osciloscópio que o sinal fica se movendo. Por que ele se move? Porque no momento, o momento que ele detecta essa passagem por zero aqui, né? Ou seja, vai ter um pulso aqui, ele vai para cá, para lá um pouquinho, ele se desloca e isso altera a potência e isso altera a precisão. Ah, dá para fazer com transistor? Daria, mas eu acho que com transistor não fica tão preciso. É lógico que isso daqui cada um vai... Ah, mas eu acho que o custo é menor, o chip é menor, mas você decide lá, entendeu? Eu botei o Schmitt Trigger aqui, até que eu achei didático, né? Aí, que é o circuito e forma de onda, detecção. Então o que acontece? Aqui, eu tenho mais ou menos 180 volts, porque é 127, tem gente que vai estranhar esse valor, 127 vezes raiz de 2, que dá 1,40 alguma coisa, né? Aqui, raiz de 2, dividido por raiz de 2, tá? Então, 127 volts dividido por raiz de 2 vai dar o valor pico a pico, porque 127 a tensão é RMS. E os diodos, eles fazem com que eu só tenha a parte positiva. Então isso aqui é atenuado, mais uns 12 volts mais ou menos, atenuado. A linha vermelha é a atenuação antes de passar pela ponte, a preta é retificado, né? Aí quem estudou eletrônica, estudou fonte, né, vai lembrar disso aqui, né? Atenuação
com rede AC e divisor resistivo e saída de ponte retificada. Então, é isso aqui que acontece, né? Por exemplo, você tem aqui é uma fase completa, daqui até aqui. Então, você percebe que, na verdade, aqui, ó, você vai ter um ciclo aqui é 60 Hz, né? Aqui em cima é 120 Hz, certo? Só curiosidade, né? Você vai ter uma meia onda, né? Ali, né? Então, vamos lá. Bom, agora é a parte aqui do circuito de detecção, né? Tratando sinal. Eu tenho 3 inversões aqui. Então é o seguinte, o 74HC14, ele é um chip que ele tem 6 inversores Schmitt Trigger. Então eu uso 4, depois uso 2. Aqui, ó, eu tenho aqui aquele resistor de pull-up, né? Então essa aqui é a parte que eu já expliquei dele, o pin detect está aqui. Aqui é só para você ver de perto, né? O 4N25, como é que ele funciona. E aqui é o Schmitt Trigger, os componentes, né? Ali eu já falei que eu estava usando pull-up, né? E aqui detecção por passagem de zero. A detecção por passagem de zero, ó, ela ocorre, né, toda vez que está zero. Então eu detecto aqui é zero, aqui eu detecto. Note que o pin detect, tá? Ele fica em alto, mas a detecção ocorre mais ou menos no meio desse pulso quadrado. E esse pulso quadrado aí, ele tem essa largura por causa do 4N25, porque no momento que começou a fluir corrente, nem sempre tem luz. Então não é linear. Por exemplo, o 4N25, se entrasse, vamos dar um exemplo assim, se entrasse 0,2 volts, significa que ele vai botar 0,2 na saída. Ele não tem assim essa linearidade. Então ele causa isso aqui. E dá para mexer também na largura desse cara, mas eu deixei assim porque eu descontei esse tempo aqui no software. Esse tempo aqui, é importante saber desse tempo, tá? Daqui até aqui, de meia fase, tem 8.333 microsegundos, equivale a 8.3 milissegundos, tá? Então esse tempo vai ser importante porque depois eu vou subtrair 1.333 microsegundo desse cara. Mas a detecção por zero você entendeu. Acontece cada vez que a onda passa por zero, por isso chama detecção por zero, né? E como ela ocorre 2 vezes no período, né? Então você tem a detecção ela tem uma frequência de 120 Hz, que é o dobro da frequência da rede elétrica, né? Bom, aqui é o seguinte, né? O circuito de controle, né? E driver de controle com ESP, né? Com o ESP12 aqui, né? E aí, então, o que eu tenho? Eu tenho um pin detect, eu tenho um pin disparo. O pin disparo vai para o MOC e o pin detect veio daquele circuito de detecção por zero, né? Bem simples, né, gente? Tá o pinout aqui, como sempre eu gosto de deixar, né? Porque isso aqui vira um livrinho para você montar depois. E aqui, o que eu fiz? Como é a entrada do MOC, ele precisa de uma certa corrente, ele precisa, pelo menos, acho que o máximo dele é 50 mA, mas eu chuto aí que ele precisa de uns 30 mA. O que eu fiz? Eu juntei todas as saídas, então eu inverto uma vez, depois eu inverto segunda vez. Ou seja, o sinal fica como se fosse um buffer sem inversão, né? Só que com uma corrente drenando, ele consegue drenar 3 vezes mais corrente com uma porta só. Né? Aqui está o diagrama, ele tem 6 bloquinhos desse lá dentro. É um chip muito... Rapaz, desde que eu sou criança pequena, aqui em Prudente, que eu escuto falar desse 7414, tá? Aí tem várias versões dele, CMOS, TTL, tem um monte, né? Bom, circuito de chaveamento, né? E aí, criança pequena mesmo, eu comecei com eletrônica há uns 12 anos de idade, né? Hoje eu tenho 51, você vê como faz tempo, né? Aí, circuito de potência, né? Então, o circuito de potência é o seguinte, essa parte aqui, ó, eu peguei do datasheet que especifica, né? O MOC ele tem isso daqui no datasheet dele. Eu só vou chamar atenção para esse 20R. Gente, esse 20R aqui, ó, não é resistor, tá? Não vai botar um resistor aqui se o negócio vai explodir. Então, o que você faz? Aqui é a lâmpada, tá? Carga, ó. Aqui é onde você põe a lâmpada. Você liga ela aqui, tá? Carga. Então, fase neutro, tá? Você liga a fase neutro aí tem esse capacitorzinho e tal. Isso aqui é um arroz com feijão mesmo, assim. Você tem que fazer desse jeito aqui, tá? E
Aqui é que ocorre o disparo, tá? O MOC ele tem uma entrada, né? E aqui é onde ocorre o disparo, porque aqui ele manda um pulso, né? Ele manda um pulso aqui. Então, o disparo do TRIAC, por isso que eu gosto do MOC, porque o MOC ele já é acoplador ótico com disparador do TRIAC, entendeu? Então é casadinho, o negócio funciona muito bem, viu? Então, assim, aqui eu falo alguma coisa do MOC, né? O 0,01 microfarad, então, se aquele resistor de 1K aqui e tal. Então, assim, mais ou menos eu copiei o que estava no datasheet lá, entendeu? É bem tranquilo, é um componente muito bom, muito fácil de usar, né? E detalhe, viu, gente? Lá no datasheet ele tem um zero crossing circuit dentro dele também, tá? Que ele precisa desse circuito interno para acionar o TRIAC, né? Aí o diagrama aqui do TRIAC, o TRIAC, né, é um componente assim, esse TRIAC aqui, esse TIG 236, ele vai até 12 ampere RMS, né, até 400 volts, corrente de manutenção para ele ficar disparando, tem que ser pelo menos 20 a 40 mA e corrente máxima de disparo no gate 50 mA, que tá a pinagem dele, um componente tranquilo de usar. Sobre a corrente de cargas nos sinais de controle, né? Então aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui corrente na carga A, né? Então, assim, isso daqui, pessoal, olha o que é isso aqui. Essa linha azul aqui, você percebe que isso daqui era para ser assim, ó, né? Ó, eu vou desenhar o ciclo que falta aqui, ó. Eu vou desenhar o ciclo que falta. Então, assim, o que é importante você saber do dimmer? Ele é um circuito em que ele deixa a senoide fluir conforme você vai aumentando a potência. Então, se você tiver aqui, é mais ou menos, aqui eu estou chutando aí perto de 50%, tá? Porque você vê quase que meia senoide, né? Conforme ele vai deixando a senoide inteira, aí a lâmpada vai acender com toda a força. Se ele deixar metade da senoide, é metade da potência, entendeu? Por quê? Porque vocês sabem, né, gente, que potência é a área do gráfico. Então, se a área tem metade, você tem metade da potência, certo? Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui o sinal do pin detect, que eu já tinha falado, lembra? Que tinha um atraso aqui no pin detect, e eu tenho o pin disparo. O pin disparo, vocês vão ver lá no código-fonte que eu deixei ele assim um pouquinho largo, que eu coloquei aqui um tempo de 500 microsegundos, tá? Eu botei um delay lá, ele aparece nesse amarelo. Já esse tempo do crossing zero aqui, da passagem por zero, esse aqui vai dar em torno aí de vai dar 1000 e tantos microsegundos, 1300 e tantos microsegundos, tá? Então é isso aqui que é, né? O pin detect, o pin disparo e a corrente em cima da carga, né? A tensão e a corrente, quer dizer, se você tem a fase toda completa, você tem 100% de potência. Se você tiver metade, como está aqui no gráfico azul, ó, isso aqui é metade, ó. É metade do que seria essa onda aqui, entendeu? E se você estrangular ela mais para cá, vai ficando mais fraquinho. A lâmpada vai acendendo mais fraquinho, né? Certo? Gente, eu tava pensando, quando eu imaginei de fazer esse vídeo, eu achei que ia ficar mais curto. E eu achei. Mas aí, eu também não tive coragem de falar disso daqui, sem falar da forma de onda, sem falar do circuito, entendeu? Porque depois, gente, isso aqui serve de base para vocês fazerem o seu circuito. De repente você fala assim, não quero usar o shimmy trigger, não quero usar não sei o que, o MOC. Bom, você já sabe como funciona. Então você vai mexendo na eletrônica ali e você vai obtendo seu circuito. Um detalhe, viu, gente? Se você simular isso daqui no Proteus, funciona, viu? Funciona bem. Dava para ver, eu aqui usei o Proteus, tá? Então assim, é um circuito analógico que a simulação bate com o real, tá? Gente, vamos lá no código-fonte, vamos parar de falar. Então eu tenho o include, né? O do ESP8266. E aqui, ó, o pin detect, botei no 5, o pin disparo no 16. E o ajuste, eu inicializei ele com 0. Aí, isso aqui, tem vídeo meu de web server, né? Então, eu nem vou ficar falando muito, né? Instanciei um objeto Wi-Fi server lá, né?
tá certo? Nem vou entrar muito nesse detalhe. Porque esse exemplo aqui, como vocês viram lá, eu não estou usando o app Fernando K, não estou. Eu usei um web server. Eu acho que depois eu vou fazer um usando o app Fernando K, que daí eu sei que vão me pedir, porque aí você usa um slider, fica super responsivo, mesmo que você esteja longe, né? E eu vou querer fazer depois usando o web Fernando K também, sabe? Então vamos lá, Serial Begin, né? Inicializo o Serial Begin. Bom, Pin Mode e Pin Disparo, os dois são, eu jogo um como input, o disparo é output, né? E Digital Write eu dou um Pin Disparo Low, já inicio com o cara em 0, né? Depois eu dou um print aqui, né? Conectando a mensagem lá e depois eu passo o Wi-Fi.begin com SSID e senha, né? Até isso aí é arroz e feijão, né? Que quem assiste meu canal já viu isso daqui de montão, né? Aqui, enquanto eu não consigo conectar, eu fico imprimindo pontinho cada 500 milissegundos. Aí dá um print line aqui, conectou, dá um delay de 1 segundo. Aqui eu passo todas as configurações de IP, né? Gateway e subnet, tá? Depois eu coloco lá configurando IP para, imprimo o IP, certo? E solicito o ESP a configuração, né? Então, aí eu mando mesmo IP, Gateway e subnet, né? Aí beleza, vamos no server begin, delay 1000 lá, aí eu coloco lá server em, aí eu imprimo a string, que é o local IP, né? E beleza, aqui gente, eu faço o seguinte, eu estou usando, né? O que vocês já imaginam que eu estou usando? Interrupção, né? E é muito fácil de usar interrupção, tá? Eu não lembro se eu gravei especificamente sobre interrupção, eu acho que não. Se não gravei, vou gravar porque é um assunto de extrema importância. E eu dou uma taxa interrupt, né, com os seguintes argumentos. Digital pin to interrupt, pin detect, que é o pin que eu estou usando para ele detectar interrupção. A minha função callback chama ISR pulsar. E o falling, que eu faço a interrupção na caída da borda. Então eu tenho um pino lá. Na hora que descer, então é falling, certo? Eu fiz pela descida da borda, tá? Beleza, então vamos lá. Aqui é aquela minha função callback, que é o ESR pulsar, que a cada vez que a borda cair no pino do detect, cada vez que ele for de 1 para 0, de 1 para 0, né? Aí o que eu faço? Aí eu executo essa função. Detalhe. Esse cache RAM ATTR, ele tem que ter essa declaração antes do void, porque isso significa que ele vai ser jogado na memória RAM. É óbvio porque isso, né? Eu não posso deixar na flash um negócio que vai ser chamado num tempo muito pequeno, né? Então ele precisa desse código na RAM. Aí ele vai lá e executa na RAM e acabou, não precisa buscar código em lugar nenhum, inclusive as variáveis, né? Aí o que eu faço? Delay microseconds, né? Tá aqui, ó, peraí. Delay microseconds é 1 menos ajuste, por quê? Se for a potência, por exemplo, 50% é 0,5. Menos 1 vai dar 0,5 vezes 7.000. O 7.000, gente, lembra que eu desenhei essa onda aqui? O 7.000 é mais ou menos esse espaço que tem aqui, descontando aquela onda quadrada do erro da detecção, tá? Então eu calculei isso aí. Bom, então vocês entenderam essa continha aqui? É uma continha bem simples, né? Porque é óbvio, se eu quero que ele fique a 50%, certo? Então o tempo que eu tenho que ativar é só meia onda aqui, que vai dar... Aí chuta aí uns 3.500 microsegundos, tá? Que vai dar 3,5 milissegundos. Então, lá, digital write, pin disparo high, aí o que eu faço, né? Pin disparo high e eu espero 500 microsegundos para ele ficar. Então, ele vai dar aquele pulso lá que você tinha visto no gráfico amarelinho, assim, ó. Que esse aqui é o pino de disparo do MOC 3032, tá? Aí depois eu jogo o pino para baixo, tá? Beleza? Então aqui é isso, aqui é simples essa função, tá? Aliás, função de interrupção, gente, sempre, eu digo quase sempre, tá? Tem que ser muito simples, porque ela tem que ser chamada muito rápido e se ela também ficar muito demorando demais, isso vai adicionar imprecisão, né? Gente, aqui é o arroz com feijão do web server, eu dou um Wi-Fi client, né?
se ele tiver disponível, se há um cliente, né? Se cliente não for nulo, então daí eu pego uma string, leio uma string, e aí é bem simples aqui, porque eu já pego a ação. A ação é 0, a ação é 1, né? Então aí eu faço aquela conta, aí eu ponho, por exemplo, se a ação é 1, 10%, quanto que é 10%? É 0,1, pode entrar naquela equaçãozinha, né? Bobinha lá, né? Então, aí que eu faço, assim por diante, ó, se é 2 é 0,2, assim até chegar a 1, né, que daí seria o 100%, tá? Bem simples e tal. Gente, quando você tem um web server, você tem sempre esse HTML aqui já embutido na variável HTML, porque você vai mandar ela para o browser do cliente, né? Tá certo? Eu não vou falar disso aqui. Aí depois, no finalzinho, tem o client print HTML, porque esse client print HTML é o que manda a página para o meu celular, porque o celular é o client, no caso, certo? E o server quem é? É o ESP. Então assim, depois vocês acham lá no meu... Ah, Fernando, não estou entendendo muito bem. Vai lá no meu canal e procura lá web server com ESP e vai ter esse código aí, eu explico bem lá, tá? Beleza? Gente, aqui é só o serial, né? Os prints seriais, isso aqui é a telinha que você enxerga no teu celular. Lógico, não é um slider, mas eu vou fazer com o Web Fernando K com slider, esse mesmo circuito aqui, tá? Para todo mundo ficar feliz. Aí aqui, ó, captura no osciloscópio, detecção. Você tá vendo aqui, ó, a detecção da onda, ó, passagem por zero, passagem por zero, passagem por zero, tá vendo? Aqui, ó, a duração, aqui ó, duração do pulso e detecção, aquele pulso de detecção, lembra que eu falei que dá mais ou menos 1340? Na conta deu bem, ó, a prática deu bem perto, né? Porque o cálculo que deu lá, mais ou menos, é 1333, deu 1340, né? Bom, né? Bom, gostei. A simulação, aliás, simulação funciona muito bem, né? Daqui é o exemplo, né? Que tá ampliado para você ver o tempo, né? E aqui, assim, o mesmo... Aqui, gente, assim, você tem um ruídozinho, porque o que aconteceu? A escala que eu usei, você tá vendo que eu usei a escala aqui, ó? O canal 1 está com 2 volts de escala, o canal 2 com 1 volt, né? Então, quando você reduz muito a tensão, porque eu tinha que ler no osciloscópio, né? E óbvio, gente, outra coisa que eu tenho que avisar aqui, pelo amor de Deus, o osciloscópio, grande parte dos osciloscópios, eles têm o mesmo terra, tá? Então você imagina que você está no teu circuito aqui e de repente você vai medir, eu ponho o meu osciloscópio lá em 40 volts e eu vou medir a fase. Pô, você queima o teu circuito, porque de repente você não sabe se você está medindo a fase ou neutro, de repente você joga a fase no terra do seu osciloscópio. Não pode fazer isso. Então quando você vai medir o teu, porque você está medindo, eu estou medindo o digital, tá? Eu estou medindo, então internamente, ó como é que é o osciloscópio, ó. Então ele tem lá a entrada, aqui assim, aí rapaz, o terra do cara é ligado junto, ó. Aí você não pode, você tá medindo aqui um pulsinho quadrado aqui, belezinha, inocente. Aí você mete uma fase aqui, cara, você tá entendendo uma fase aqui, e a outra ponta, você vai medir no... Pô, aí outra ponta que você ligou do coitado lá tava no terra, aí você liga a fase, a outra terra no neutro, nem fala. Ou outra coisa que não pode medir assim, é rede CAN com 485, porque ele funciona por diferencial, também não pode medir dessa maneira, porque na hora que o terra tá comum dá problema. Lá não queima porque a tensão é baixinha, mas imagina você botar na fase aqui, 180 volts, bicho. Bom, aqui ó, né? Aqui é o disparo, né? Você lembra que esse aqui é o disparo, é o pino que está ligado no MOC, né? Então lembra que eu falei? Qual que é a largura desse pulso aqui? 500 microsegundos que eu coloquei lá. Fernando, precisa ser 500 milissegundos? Não, pode ser até menos, mas eu tinha que botar um valor para você enxergar aqui no osciloscópio, né? Entendeu? Você sabe, pessoal, que eu tenho muita preocupação com a didática, né? Então, assim, eu não gosto de fazer circuito que depois o sinal não aparece direito, assim, pô, se você está ensinando a pessoa, você tem que mostrar claramente o sinal, né? De repente fica só um risquinho ali, o cara não enxerga, né? E bom, então aqui, pessoal, é aqui, ó, detecção e disparo. Então, a detecção é o amarelinho, né? E tá vendo o disparo aqui, ó? O disparo, ele acontece. Então, por isso que a gente desconta o tempo, aquele 1333, né? Que na prática deu 1340. Então, tá vendo aqui, ó? Detecção e aqui disparo, tá vendo? Então, assim, você tem esse... Aqui, ó, o tempo de
Aqui, ó, dá certinho, né? Ó, 500 microsegundos, é um quadradinho aqui, ó, 500 microsegundos aqui. Deu certinho, né? O que eu botei lá no código-fonte, 500 microsegundos, aparece aqui no osciloscópio. Bonito de ver, né? É um negócio bonito, né? E aqui, pessoal, é assim, ó, é o ajuste da sequência. Então, aqui é 100%, ó, aqui é 100, é 1, né? Aqui é 0,8, 80% de potência, de 20 em 20, peraí. Aqui é 60, aqui é 40, né? 0,4, aqui é 0,2, aqui é 0, certo? Então, você vê o que acontece. Você vê a entrega da senoide sendo esmagada. Aqui você, quando entrega 80%, é porque você já perdeu 20% aqui, você perdeu 20% da senoide. Então, quanto menos área no gráfico, o que você tem? Menos potência, né? Esse gráfico assim, é bem didático. Você percebe o que acontece com o gráfico da senoide quando você vai diminuindo a potência, né? Antigamente você girava potenciômetro, né? Sabe? Tem muito na internet aí, tem, né? Dimmer com potenciômetro e tal, né? Aliás, em inglês, você sabe que eu nem sei se fala dimmer ou se fala dimer, não sei. Bom, pessoal, o vídeo era isso. Eu pensei que fosse ficar mais curto. E é lógico, vocês vão ter variações de circuito aqui. Eu mesmo posso aparecer com outro circuito. Mas esse circuito é um circuito bem seguro. É um circuito que protege o ESP. Eu optoacoplei tanto o disparo quanto o optoacoplei a passagem por 0. Né? Eu gosto de acoplador óptico. Mas, obviamente, sempre você já viu um circuito diferente aqui ou lá, né? Tá certo? Mas eu gostei disso, eu gostei que o que eu pensei na simulação aconteceu na prática, né? Hoje em dia, mexer com esses tempos, assim, tudo é muito fácil. Pessoal, eu sempre falo, invista em você, né? Então, assim, compra componente eletrônico, compra instrumentação, tem uma bancada em casa. Porque o projetista, ele é bom ele ter uma bancada. Eu tenho, no meu escritório tem uma bancada, na minha casa eu tenho outra bancada. Entendeu? Eu tenho 2 bancadas. Porque, cara, se eu aparecer com a ideia meia-noite, 2 horas da manhã, eu vou lá. Entendeu? Minha esposa não gosta muito, mas eu desço e vou lá e mexo lá. Tá, essa ideia aqui me apareceu uma ideia, eu vou fazer, né? Entendeu? Então, é isso que eu queria falar hoje, né? E é isso aí, gente. Obrigado pelo apoio que vocês têm dado no canal e até o próximo vídeo.